Hoje, último domingo do mês de maio, e onde estamos aqui para orar pela nossa casa, pela nossa família. Que o teu coração esteja voltado para o Senhor. Que Deus possa tratar contigo de uma maneira toda especial. Amém? Abre o teu coração e deixa Deus abençoar você. Deixa Deus operar na tua vida e no teu coração. Glória a Deus. Amém. E daqui a pouco nós vamos orar pela nossa casa, pela nossa família, em nome do Senhor. Mas eu quero merecer a sua atenção, porque a partir de agora eu quero trazer uma palavra ao teu coração. Eu quero trazer uma reflexão nas Sagradas Escrituras, dentro do tema, Ele te chama. Fala. Olha para quem está do teu lado e diga ali, Ele te chama. Quem é Ele? Jesus. É Jesus que te chama para uma nova experiência com Ele. Amém? Vamos ler nosso texto base de hoje, Marcos 10, do verso 46 ao 52, diz o seguinte: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse-lhes: Que queres que te faça? O cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Então nós vemos aqui a história de um cego que estava sentado à beira do caminho e que, quando ouve o barulho da multidão passar, ele procura entender o que está acontecendo. As pessoas que estão passando por ali diz que é Jesus. Ele começa a clamar por Cristo. As pessoas tentam fazer ele parar, ele não para, ele continua gritando, ele continua clamando. E o que acontece? O Senhor Jesus manda lhe chamar. Pergunta-lhe o que ele quer. Ele diz: eu quero ter vista. Eu quero enxergar, eu quero ver. E a resposta de Jesus: a tua fé te salvou. E logo ele viu. Amém? Agora, gente, é importante a gente compreender a mensagem que está incluída dentro desse texto que nós acabamos de ler. Por isso o tema que eu coloquei: Ele te chama. Jesus saiu da Judeia e estava indo para Jerusalém. Ele passa por Jericó. Ele não estava indo para Jericó, mas ele estava passando por Jericó, saindo da Judeia, subindo para a cidade de Jerusalém. E nesta caminhada, ele passa pela cidade de Jericó, passa por dentro da cidade. E quando ele saía da cidade, é que ele encontra este cego. O cego que está sentado à beira do caminho, que São Marcos, ele disse que o nome dele era Bartimeu.
Mas qual o significado deste nome? Será se este era o nome dele? Marcos o chama de Bartimeu, que na verdade não era o nome daquele cego. Aqui Bartimeu, são duas palavras que na tradução se junta, né? Foi junta dentro do português, mas que é Bar e Timeu. Bar significa filho, Timeu, ou seja, ele era filho de Timeu. Bar, filho de Timeu. E Timeu significa muito estimado. Ou seja, ele era uma pessoa estimada, era filho de alguém importante e de respeito. Qual o nome dele? Não se sabe. Porque geralmente naquela época era conhecido muito fulano, filho de fulano. Jesus, filho de José. Entendeu? Agora aqui apenas diz que era o filho de Timeu. Olha que o homem nem nome tinha. Estava sentado à beira do caminho e que nem uma história tinha. Está largado ali para pedir esmola. E dependendo do favor de todos que ali passasse. A Bíblia diz que ele morava em Jericó. E olha que Jericó significa lugar de fragrância, ou lugar do perfume. O homem que está morando numa cidade com esse nome, lugar da fragrância, lugar do perfume, conhecido também como cidade das palmeiras, mas está numa vida deplorável, sentado à beira do caminho, pedindo esmola, e nem nome ele tinha. Ele tinha um nome? Tinha, mas não era conhecido pelo seu nome, era conhecido apenas pelo filho de Timeu. Filho de Timeu. Ele tinha tudo para ser uma pessoa bem-sucedida, mas Marcos diz que ele era cego. E por ser cego, vivia junto ou à beira do caminho, à margem da vida. E o que isso significa, pastor? Cego, literalmente sem vista. Ele não conseguia enxergar. Porém, a palavra cego significa também alguém sem conhecimento, em trevas. Aqui tem uma analogia muito bem clara daquelas pessoas que vivem sem conhecimento do propósito de Deus para a sua vida. Alguém que vive apenas sendo levado por outras pessoas para lá e para cá. Pessoas que não conseguem entender o propósito da sua existência e que, infelizmente, por não conhecer o propósito da sua existência, às vezes elas não se preocupam em entender e elas geralmente são manipuladas por outras pessoas. E tem pessoas que elas gostam de que outras possam ditar o que elas devem fazer. O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? E agora? Eu já fiz isso. E agora? O que é que eu devo fazer? Jesus disse que se alguém só faz o que alguém manda, essa pessoa precisa se considerar alguém inútil. Porque cada pessoa, ela precisa saber o que está fazendo, por que está fazendo, para onde está indo e por que está indo, porque está caminhando nesse caminho, qual a sua perspectiva de vida, aonde ela vai chegar. Mas, infelizmente, muitas pessoas não se preocupam com isso. Preferem que outras pessoas possam ditar a sua vida. Me diga o que eu devo fazer. E elas não se preocupam sequer para examinar se o que alguém falou que ela deve fazer está certo
ou se está errado. Fala misericórdia. Aí essas pessoas, elas ouvem um e vai seguindo. De repente outro fala outra coisa que lhe agradou melhor, então ela já deixa este e vai para aquele outro. Mas ela nunca se preocupa saber quem está com a verdade. A situação de Bartimeu, que está sentado à beira do caminho, ilustra muito bem pessoas assim, que elas não sabem para onde estão indo. Elas são cegas espiritualmente, às vezes elas têm vistas físicas, geralmente tem vista física. Ela consegue enxergar muito bem, fisicamente, as coisas ao seu redor, mas não consegue enxergar as coisas de Deus para a sua vida. E olha que a maioria das pessoas se acostuma com essa vida. Elas querem viver assim, porque muitas vezes se sentem confortáveis. Entendeu? Sim ou não? E quem vive assim, vive numa vida de verdadeiras trevas. Verdadeiras trevas. Verdadeira ignorância. Olha o que Jesus disse. João 8,12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Eu sou o quê? Quem me segue não andará em trevas, mas seguir Jesus é seguir a luz, é saber para onde vai. Uma coisa fantástica em Cristo é que quando você decide segui-lo de fato, Ele abre os teus olhos para enxergar como está a sua vida e para onde você está indo. Se você diz que crê em Jesus, se você diz que crê em Deus, se você diz que está seguindo a Cristo, mas você não sabe o caminho que está seguindo, então tem coisa errada. Porque quem começa a seguir ao Senhor, a primeira coisa que Ele faz é abrir os teus olhos e despertar um desejo para conhecê-lo melhor, para andar com Ele, para fazer a vontade dEle, sempre. Amém? Amém. Aí você volta-se para as Sagradas Escrituras, você vai estudar, você vai procurar conhecer mais a palavra de Deus, porque existe este anseio por conhecer. Mas infelizmente, tem muitas pessoas que estão na igreja, que se dizem cristãs, mas vivem como cegas, não sabem o caminho que está seguindo. Bartimeu, ele não tinha vista física, ele estava sentado ali, à beira do caminho, junto ao caminho, ele vivia à margem da vida, na mendicância, porque quem vive assim, vive na dependência das pessoas. Vivia sem respeito, tal ponto de que quando ele começa a falar, todo mundo dizia: cala a boca, Bartimeu. O mestre não vai te atender. Por causa da sua cegueira, ele vivia à margem da sociedade, sendo mendigo para sobreviver. Uma coisa que a gente precisa entender: a maneira que nós enxergamos as coisas é que vai definir a vida que nós iremos viver. Compreendeu? Fala, a maneira que eu enxergo as coisas é o que vai definir a vida que eu vou viver. Tem muitas pessoas que elas têm vista curta, elas não conseguem enxergar ao longe. E assim a vida dela vai ser. Elas não conseguem entender que Deus tem o melhor para ela, que Deus tem algo maior para ela. Ela não consegue entender essas coisas.
Elas não conseguem enxergar o manifestar da glória de Deus na sua vida. Alguém diz, Deus vai abençoar a tua vida. Ela diz, não dá, eu não creio nisso. Isso ficou para outras pessoas, não para mim. É triste, mas é uma realidade na vida de muitas pessoas. É triste, mas é isso que acontece na vida de milhares de pessoas todos os dias. Mas o que foi que Jesus falou para Marta e para Maria? Eu já disse para vocês, se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Fala, se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Então, não se recuse a enxergar, acredita, enxerga o que Deus tem para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Deus tem bênçãos, tem vida, tem salvação para você. Aleluia! Agora, mesmo nessa situação, Bartimeu tinha algo diferente nele. Existia um clamor na sua alma. Porque diante de toda essa situação, existia um clamor em seu coração. Clamor esse por vida, clamor por mudança. Existia um sonho de um dia enxergar. Quem sonha em conhecer a Deus, vai buscar conhecê-lo. Vai lutar para conhecê-lo. Bartimeu está sentado ali, mas ele sonha conhecer a Cristo. Ele sonha enxergar. Ele sonha um dia conseguir enxergar. Naquela época não existia o avanço da medicina que temos hoje, que alguém pode fazer alguma cirurgia e voltar a enxergar. Naquela época não existia isso. Ou Deus agiria na vida de alguém lhe dando vista, mas só que até aquele momento, só Jesus, porque não era costume, não existia histórico de pessoas curadas de cegueira. Então, se não tinha histórico de alguém curado de cegueira até aquele momento, então, que esperança ele tinha? Mas ele ouviu falar, o homem de Nazaré está curando. Só que Jesus estava na Galileia. Outro dia ele estava em Jerusalém. E a distância de Jerusalém para Jericó é em torno de 50 quilômetros. Agora, hoje nós temos a velocidade dos transportes. E naquela época, o mais rápido que se tinha era o cavalo. Mas isso era para quem tinha dinheiro. Ele não tinha condição. Para outros, um jumentinho. Mas ele era um mendigo, que dá a entender que nem um jumento ele tinha. Como ele iria sair de onde estava? Mas Jesus um dia estava em Jerusalém, outro dia estava na Galileia, outro dia estava na Judeia, outro dia estava em Jericó. Ele não estava no mesmo lugar ao mesmo tempo. Hoje nós podemos contar com a onipresença de Cristo, mas naquela época ele estava preso ao tempo e espaço. Ele estava preso a um corpo físico, que não podia estar ao mesmo tempo em todos os lugares. O que fazer para encontrar com ele? Mas ele guardava dentro de si um anseio de um dia se encontrar com ele. Amém? Quem anseia por mudança e não fica apenas no sonho, mas busca de Deus a realização desse sonho, o Senhor entrará em ação para poder mudar a sua história. Aleluia! Foi aí que um dia ele percebeu que o seu sonho podia se realizar, ao perceber que Jesus passava por ali, começou a clamar. Agora deixa eu te falar uma coisa. Deus sabia que existia esse sonho no coração de Bartimeu? Sim ou não?
Mas sabe o que acontece? Jesus está passando por Jericó, está saindo da cidade, passa por Bartimeu e não para. Deus não poderia ter falado para Jesus: meu filho, olha, tem um homem ali que está precisando da tua salvação. Tem um homem ali, sentado à beira do caminho, anseia por enxergar, para lá e cura ele. Ele poderia fazer isso ou não? Sim ou não? Como poderia? Como poderia, gente? Mas por que não fez? Por que não fez? Porque a atitude de mudança tem que partir da pessoa. Deus é que pode operar essa mudança, mas essa mudança tem que partir de quem precisa dessa mudança. Quem ansiava pela mudança era Bartimeu. Quem precisava da mudança era Bartimeu. Então ele está passando e ele ouve. E alguém diz: é Jesus, o Nazareno, que está passando. Ele começa a gritar. Olha o que diz, verso 47. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem o quê? Ele percebeu que Jesus passava por ali, ele começou a clamar. Literalmente, ele começou a gritar. Gritar no meio daquela multidão. Ele não começou a cochichar. Ele não começou a reclamar: ora, ele está indo embora, ele não me viu aqui, não se preocupa comigo. Não, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E sabe o que é fantástico? Ele não tinha vista dos olhos. Mas ele sabia que aquele Nazareno era o filho de Davi. Sabe o que é que ele estava dizendo? Quando ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele viu o que muitos religiosos da época não viram. Ele viu que aquele era o Messias, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Aquele não era uma pessoa qualquer. Aquele não era um profeta qualquer, aquele era o Filho de Deus. Bartimeu não tinha vista dos olhos, mas ele conseguia enxergar mais do que muitos religiosos da época. E olha que até mesmo muitos religiosos dos nossos tempos. Quantas pessoas não conseguem enxergar em Cristo a sua salvação? Mesmo dizendo serem religiosas. Bartimeu enxergou. Bartimeu viu isso em Jesus. Por isso ele clamou: tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Amém? Nós não podemos deixar a oportunidade que Deus nos dá a passar. Tem gente que perde as oportunidades que Deus dá. Por causa de besteira, troca as bênçãos de Deus por questões qualquer. Às vezes por causa de uma festa. Ah, não, hoje eu não estou muito bem, estou com raiva, eu não vou para a igreja. Estou meio aborrecido, meu filho me aborreceu, meu marido me aborreceu, minha esposa me aborreceu, não vou para a igreja. Quanta ignorância, né? Aí jogamos fora aquilo que Deus tem para nos conceder. Bartimeu sabia: essa pode ser a minha única oportunidade. Jesus já tinha falado para os seus discípulos: nós estamos subindo para Jerusalém. Olha, é em Jerusalém que eu vou ser preso. É em Jerusalém que eu vou ser preso, é em Jerusalém que eu vou ser morto. É lá. Ele está subindo. Ele está indo para Jerusalém. E ele clama. Ele clama. Ele busca. Mateus 7:7, Jesus 7:7 e 8, Jesus diz o quê? Peçam e lhes será dado. Como? Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe.
O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Então você quer alguma coisa? Saiba que Deus tem. Mas você tem que pedir. Você tem que buscar. Você tem que suplicar. Se preciso, grite. Insista. Não dê ouvido ao que as pessoas dizem. Mandaram ele parar, ele calar. Mas ele continuou. A ajuda que ele não conseguiu antes das pessoas, agora também não apareceu essa ajuda. Pelo contrário, apareceu pessoas para o repreender, para fazê-lo calar. Verso 48, o que é que diz? E muitos o repreendiam. Muitos o quê? Ou seja, dava-lhes bronca. Cala a boca, Bartimeu. Você já está incomodando, está gritando pelo mestre. Ele não vai dar ouvido a você, não. Cala a boca. Repreendi para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia o que queria. Ele estava decidido. E nada lhe fazia calar. Quantas vezes alguém tenta te intimidar? Você está lutando desse jeito pela sua casa, pelo seu filho, pelo seu casamento? Você está lutando assim, por fulano, não quer nada com a vida. Quantas pessoas vivem tentando fazer você parar, você calar, você desistir, tentando intimidar a tua fé? Aproxima-te de Deus, viva a palavra de Deus, clame a Deus. Porque como diz o Salmo 37, agrada-te do Senhor, tenha prazer no Senhor, que Ele vai satisfazer os desejos de quê? Do teu coração. Mas quando você se agradar de Deus, quando você tiver prazer em andar com Deus, quando você tiver prazer de viver com o Senhor, Ele vai fazer o quê? Vai realizar os desejos do teu coração. Amém? Nós devemos buscar assim a Deus. Precisamos estar decididos, porque muitos sempre irão aparecer para nos fazer parar e dizer: cala a boca. Mas como isso, pastor? Sempre aparece gente dizendo que nós não vamos conseguir, não vai adiantar, Deus não está interessado, que esse negócio de evangelho não funciona, e coisas assim do tipo. Mas Bartimeu não desistiu. E você? Bartimeu não desistiu. E você? Qual a tua posição? Qual a tua posição diante de Deus? Qual a tua posição diante do Evangelho, diante da palavra de Deus? Diante de tudo aquilo que a palavra de Deus ensina? Qual a tua posição? Qual é melhor, dar ouvidos a Deus ou aos homens? Dar ouvido àquelas pessoas que vivem te criticando ou a Deus? O que é que diz o salmista 1? O salmista no Salmo 1, verso 1: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não vive de acordo com o conselho daqueles que vivem na impiedade. Mas o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, na palavra de Deus. O seu prazer está nisto. Está em ouvir e em aprender, em conhecer e em praticar o que a palavra de Deus ensina. Aí está o prazer daqueles que andam com Deus.
Verso 49, o que é que diz? Jesus parando disse que o chamassem, e chamara o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Levanta-te, ele te chama. Gente, quando você não desiste, você vai ouvir a voz de Deus: estou aqui, vem para mais perto, eu tenho o que você precisa, eu quero abençoar você. Aleluia. O que foi que Jesus disse, o que Deus disse para Jeremias 33:3? Clama a mim e te responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei. Deus só pode nos responder se clamarmos. Deus só pode nos responder se buscarmos a sua face. Deus só pode nos responder se orarmos, se pedirmos, se buscarmos a sua presença. É aí que Deus vai manifestar a sua graça em nossa vida. Então não se contente ficar na beira do caminho, só observando os outros sendo abençoados, os outros felizes, clamando, adorando, felizes, contando bênção, testemunhando a graça de Deus, e você só observando. Anseie por enxergar melhor, por ter mais a presença de Deus na tua vida. Anseie por conhecer a Deus. E diga: Senhor, quero te conhecer melhor, dá-me compreensão, abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus olhos, Senhor, eu quero ver. Qual foi a resposta de Jesus para Bartimeu? Tua fé te salvou. Qual foi? Qual foi? A sua fé tem poder para salvar você? A sua fé tem poder para mudar a sua vida? Ou a sua fé é como Tiago disse, uma fé morta? A fé que tem o poder para mudar a vida é uma fé que leva-nos à prática da palavra, a viver o que a palavra de Deus ensina. Porém, se nós não dermos ouvidos a esta palavra e dizemos que temos fé, mas não praticamos o que esta palavra ensina, a nossa fé será uma fé morta, que não nos traz resultado, que não muda a nossa vida, que não muda a nossa história. Amém? A notícia chegou para Bartimeu: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Levanta-te. Mas ele só ouviu essa palavra por quê? Por quê? Fala, ele insistiu. Ele não desistiu. Ele continuou buscando. Ele continuou clamando. Ele continuou buscando o socorro de Deus. Ele continuou aos pés do Senhor clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia, Jesus é a minha única esperança. Ele está passando por aqui, talvez nunca mais volte, e talvez ele nunca mais passe por aqui. Essa é a minha única esperança. Essa é a minha única oportunidade. E o texto diz que ele foi curado e seguiu a Jesus pelo caminho. Ele foi curado e seguiu Jesus pelo caminho. Ou seja, ele foi curado das vistas e se tornou um discípulo de Cristo. Aleluia! Porque quando os nossos olhos de fato se abrem, nós sabemos quem somos e buscamos o socorro de Deus para a nossa vida, depois de termos sido tocados pela graça de Deus, o que nós mais queremos é crescer no conhecimento do Senhor. Então nos tornamos discípulos dele. Caminhamos com ele. Porque só uma bênção é pouco. Queremos mais.
Que este seja o anseio do teu coração, que este seja o desejo da tua alma, de querer mais de Deus, de andar com o Senhor, de conhecer a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, para que a tua vida possa de fato mudar. Abre o teu coração, porque Jesus Cristo te chama. Amém? Fique em pé, por favor. Ele te chama. Ele te chama para uma nova história. Ele te chama para uma nova vida. Ele te chama para te dar esperança. Ele quer abençoar você nesta noite.